fiquei com o meu aqui. Vocês tiveram a impressão de alguma surpresa nesse panorama desenhado aí? Alguma informação que mexeu com vocês, que vocês não tinham pensado? Particularmente, a mim chamou bastante atenção o papel estratégico das ativistas, né? As ativistas podem ter esse papel estratégico na ponte entre a zona de ruído, que o Renato tão bem ilustrou, e esses grupos fechados nos quais a gente encontra tantas mulheres que buscam ajuda. Então, as ativistas aí como essa ponte. Fiquei pensando muito nesse papel, que papel importante, né? A gente está arrumando tudo aqui para falar mais sobre esses resultados da pesquisa, para chamar convidadas a compartilhar as suas próprias experiências no enfrentamento da violência online contra as mulheres. Então, nós vamos ter aqui participantes que vão fazer o primeiro painel dessa tarde. A gente tem um painel agora para a gente refletir melhor sobre todos esses dados, todas essas informações que nos chegaram agora. Pronto, painel pronto, e eu já quero chamar a mediadora desse painel, que eu admiro muito, a coordenadora do enfrentamento da violência contra as mulheres do Instituto Avon, Mafoane Odara. Na chuva de confetes deixo a minha dor, na avenida deixei lá, a pele preta e a minha voz, na avenida deixei lá, a minha fala, a minha... Mafoane, para trazer as perspectivas, as próprias perspectivas, expandindo o que a gente está aprendendo aqui a partir da pesquisa, eu também quero convidar a Manuela Miklos, que é ativista e fundadora do Agora Que São Elas. Com a gente também a Fernanda Cerávolo, diretora criativa do YouTube. Nadine Gassman, representante do escritório da ONU Mulheres no Brasil. Na chuva de confetes deixo a minha dor, na avenida deixei lá, a pele preta e o Renato Dolce, que a gente já conhece aqui também. Deixei lá, a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Uau! E aí, gente, estão gostando? Muito. Impactante, né? Bom, gente, estou aqui com a tarefa gloriosa de estar com esse time incrível de pessoas com ideias e projetos incríveis para a gente começar uma discussão sobre esse tema. O tema da nossa mesa é conversar sobre como é que a gente, então, está usando as redes para dar resposta e criar essas conexões do mundo online com o mundo offline. Essa é a nossa conversa aqui. E aí eu queria combinar um pouco com vocês como é que vai ser o jogo. A gente vai ter aqui algumas contribuições, então a Fernanda e a Manu vão trazer contribuições a partir do trabalho que elas vêm desenvolvendo, das questões que elas têm enfrentado nessa luta. E aí a gente vai abrir para que vocês possam fazer perguntas. Isso é um fórum. Então, a gente quer dialogar com vocês. E como vai funcionar? No telão, vocês vão ter um número de WhatsApp. Estamos na era da tecnologia, não é nada de papelzinho, gente. Aqui o negócio é tecnológico. E aí vocês vão mandar as perguntas pelo WhatsApp, e aí a nossa equipe vai fazer aqui a seleção rapidamente para chegar aqui até a gente, as perguntas para a gente construir o nosso diálogo, tá? Então, já vai ficar aí para vocês o WhatsApp. Então, eu queria começar com a Fernanda. Eu queria que a Fernanda trouxesse quais têm sido as ferramentas que a experiência do YouTube, né? Então, a Débora trouxe alguns exemplos de como o YouTube tem sido importante para trazer à luz mulheres que não estariam nesse universo. E quanto desafiador também é esse universo do YouTube, quando a gente está falando dos haters, quando a gente está falando... Então, eu queria que você contasse um pouco sobre a sua experiência como diretora do Google. Obrigada, Mafoane. Boa tarde para todos. Parabéns pelo Dia das Mulheres.
Eu estou emocionada depois de ver essa pesquisa, muito emocionada. Parabéns pelo trabalho, é incrível. E eu trabalho na internet desde 1996, então não precisa fazer a conta, tá, da minha idade. Eu nunca vi uma defesa tão consistente sobre o papel da internet na vida das pessoas. Eu ouço muito, a internet é uma porcaria, a gente só encontra coisa ruim. Aqui não, o ser humano é ruim, né? Não é a internet que é ruim. E hoje o que a gente vê é muito o reflexo dessa sociedade contraditória nas redes. Mas ela possibilita conexões, né? Que é uma coisa que não acontecia antes. Então, eu vou responder, mas eu quero também colocar uma outra coisa. A gente é o país do audiovisual. A gente está falando de vídeo, né? O YouTube é uma plataforma de vídeo. Durante muitos anos, para conseguir espaço nesse audiovisual, a mulher teve que se submeter a 2 ou 3 diretores dentro de grandes redes. E eles sempre, assim, houve uma eu não vou te falar que foi sempre, porque eu acho que existem, a gente não pode também generalizar, mas a mulher foi muito tipificada. Para entrar num palco, para atuar numa novela, fazer qualquer coisa, você precisa ser linda, maravilhosa, tá, super gostosa. E o YouTube quebrou um pouco isso. O YouTube e outras plataformas de vídeo. Hoje você não precisa ser julgado por 3 pessoas, 4 pessoas. Você abre a voz para todo mundo. Quem vai escolher se você pode ou não estar ali não são 3 pessoas. É a sociedade, é a comunidade. E por isso, quando a gente vê essas vozes expressadas no YouTube, eu fico muito feliz. Porque isso vai um pouco contra o que a gente tem ouvido muito, que é só tem ódio, né? E o que a gente está fazendo? Então, vou falar um pouquinho sobre o que o YouTube faz. Na verdade, a gente passa sempre por um processo de desconstrução. A gente tem ouvido muito sobre Facebook, sobre YouTube, outras plataformas que um problema de algoritmo. A gente tem hoje no YouTube políticas e diretrizes muito claras sobre discurso de ódio e preconceito. As pessoas temos ferramentas. Então, as pessoas, se elas se sentem invadidas ou vítimas desses preconceitos, elas podem entrar na plataforma e elas podem denunciar automaticamente. E numa plataforma massiva, com mais de 1,5 bilhão de pessoas usando mensalmente, é difícil a gente ir no 1 a 1. A gente tem que sempre pensar em ferramentas que têm muita escala. E isso ajuda. Outra coisa que a gente tem feito muito é trabalhado num processo de educação. Tentar, cada vez mais, dar espaço para essas vozes. E é difícil porque a gente sabe que tudo sempre priorizou volume. E, às vezes, no volume de audiência, a gente não encontra essas vozes. Mas é um processo. A gente não consegue resolver isso do dia para a noite. De novo, a gente tem que desconstruir para tentar construir de novo. Outra coisa é acelerar e ser mais rápido em relação às nossas políticas e chamar instituições isentas, porque o YouTube é uma instituição com fins lucrativos. E não cabe a nós julgar como a nossa sociedade tem que funcionar. Ela tem que funcionar de uma forma harmônica. Seria muito ousado da nossa parte, pouco humilde, achar que a gente tem todas as respostas e o poder para definir. Isso geraria um problema muito grande também, porque, ao tentar falar o que é próprio ou não, o que não é nosso papel, a gente também pode incorrer num outro erro, que é sufocar a liberdade de expressão, reprimir as expressões. Certo? Então, tem alguns momentos que são muito claros. A gente viu aqui que tem 3% de declaração de violência, mas tem muita coisa que acontece no limbo. E é muito difícil você criar, identificar, punir. O que a gente diz é que hoje casos abertos de violência e de preconceito, eles são punidos. Antes, a gente usava muito só títulos dos vídeos, os thumbnails. Hoje, acontece uma varredura muito grande em tudo que está acontecendo, inclusive nos comentários. Porque, se você comenta, você também pode ser punido. Você pode ter o seu usuário desconectado da plataforma. A mesma coisa, criadores, né? A gente viu aqui que tem um movimento muito forte aí de haters que publica conteúdo. A gente sabe que isso tem muito a ver também com o momento político que a gente vive. Nós vimos isso acontecendo nos Estados Unidos, na eleição do Trump, como as plataformas foram usadas. Então, isso tudo tem que ser ponderado e levado em consideração.
Mas, de novo, é uma visão de desconstrução o tempo inteiro para entender como que isso pode funcionar melhor hoje e no futuro. Muito bom. Obrigada. Nada. Manu, uma das coisas que o Renato não conseguiu trazer, que assim, a pesquisa ela gerou aproximadamente uns 890 slides de aprendizado. Não estou brincando. E aí a gente fez uma seleção do que trazer aqui para vocês. E uma das questões que a gente percebeu na pesquisa foi a relação das hashtags com a tecnologia. E quando a gente foi olhar as principais hashtags voltadas para essa discussão, mexeu com uma, mexeu com todas, foi a hashtag de longe com maior número de menções, chegando a 4 milhões de menções, seguida do Me Too, Meu Primeiro Assédio e Chega de Fio-Fio, né, nessa ordem. E vocês tiveram um trabalho incrível de ser exatamente esse elo entre esse mundo online e o mundo offline, exatamente nessa discussão do Mexeu com uma, Mexeu com Todas, num caso específico. Eu queria que você trouxesse um pouco para a gente conversar como que é estar nesse lugar como ativista, sendo esse elo, e como qual é a importância de traduzir esse mundo online para esse mundo offline? Como é que você endereça isso? E quais são as melhores estratégias que vocês têm desenvolvido para falar sobre isso? Obrigada, Mafô. Obrigada a todos e todas. Muito feliz de passar esse dia, que é um dia tão complexo, né? Que mostra tanta coisa feita, tanta coisa por fazer, pensando sobre o que fazer com vocês. Bom, a gente, no Agora Que São Elas, que, enfim, é um movimento, é um coletivo, a gente tem, hoje em dia, tem um blog hospedado na Folha de São Paulo. A gente teve contato, no ano passado, com um desses muitos relatos que a pesquisa aponta sobre violência, um relato paradigmático, porque envolvia o ator protagonista da novela das 8 em cartaz naquele momento. E um caso paradigmático, para além disso, se isso já não fosse suficiente, porque era um caso de uma vítima que tinha procurado todo o auxílio disponível. Ela tinha ido em tudo que a empresa tinha para oferecer, ela tinha infinitas testemunhas, ela tinha um caso ali que era inquestionável de todas as pontas e ouviu de todo mundo: não dá para mexer com isso. Isso você guarda, calma, não. Espera a novela acabar, ou espera... Isso chegou para a gente num momento, e aí nós, como ativistas, eu me vejo absolutamente refletida nisso que a pesquisa coloca, chegou para a gente desta maneira: existe esse caso em silêncio e ela quer falar. Como é que a gente faz? A gente dá o maior espaço possível para ela. Esse caso segue sendo paradigmático porque... a gente descobriu, enquanto ativistas e todas as que estavam conectadas com esse caso, que tem um dia seguinte da denúncia. Tem o dia seguinte do Jornal Nacional. Embora a história que a gente sempre conte seja como que faz para fazer o Jornal Nacional parar e ter um momento e ter uma desculpa, para um momento de desculpas da instituição, como que faz para reverberar tanto, e a gente lutou muito para isso, também tem um dia seguinte disso, que é o resto da vida daquela vítima, de todas nós, a responsabilidade que a gente tem de ter conseguido fazer tanto é isso, fazer esse ruído é uma responsabilidade enorme, e as ativistas estão conscientes disso. E muito do que acontece depois, neste dia seguinte. Esse caso, ele continua sendo paradigmático, porque no dia seguinte a gente tinha que defender que aquela vítima não devia ser revitimizada. E o que isso significava? A gente fomos aprendendo junto com ela.
era não ter a vontade dela violada novamente de nenhuma maneira. O que é que ela queria? Como é que a gente fazia o que ela queria acontecer? E ela também não sabia o que ela queria. E a gente também não sabia direito como ajudar. E aí tem uma pergunta fundamental que eu acho que aparece aqui, que a pesquisa deixa a gente falar sobre, e que acho que cabe todo mundo que estiver neste momento nos ouvindo, que é quem ajuda e quem ajuda quem ajuda. Porque todo mundo tem um papel nessas redes que são informais, que se constituem, mas depois que existem no mundo. Porque tem esse momento de, então, como que a gente vai lidar com esta vítima que ganhou um espaço específico e que está sendo olhada, a trajetória dela, como ela vai ser cobrada, mas, por outro lado, como que todo mundo envolvido nesse caso vai virar expert nisso, voluntariamente ou involuntariamente, vai ser procurada por todas as mulheres que sentirem alguma vulnerabilidade, que de alguma maneira se encontram naquela vítima. E aí, quem foi que ajudou aquela vítima? Como que a gente, que tipo de ajuda existe no mundo? Existe, qual é a ajuda legal? Qual é a ajuda de saúde mental? Qual a demanda de saúde dessa vítima? Não existe nenhuma ativista no mundo, nem nenhuma vítima que tenha conseguido visibilidade, que saiba responder todas essas perguntas. Existem redes onde você pode fazê-las. E aí esse é o papel que eu acho que da internet, das redes, que, enfim, a gente viu que a palavra feminismo gera ruído, mas acho que o meu papel é um pouco desfazer esse ruído. Não tem tanto ruído, né? Assim, somos grupos de mulheres se ajudando e ajudando a todas e todos nós. É só isso. Nesses grupos, o que acontece é onde você se sente livre para fazer essas perguntas. Eu não sei se o meu caso é um caso de polícia, eu não sei se o meu caso é um caso para eu ir ao médico agora. Se eu for ao médico, eu estou indo à polícia, necessariamente, eu preciso da queixa. E aí são grupos que simplesmente escutam e respondem a isso e vão encaminhando. Eles vão encaminhando de um jeito também que o tanto quanto é possível, né? E essas redes informais têm um limite, óbvio. Se elas não forem ajudadas, se elas não forem apoiadas, se elas não forem mantidas, elas são um recurso que se autoconsome. E aí eu acho que o que é importante, para além disso, é essa ideia de que a vítima não pode, de jeito nenhum, ter a sua vontade, de alguma maneira, violada novamente. Ela tem que se sentir acolhida. Esses grupos fazem esse papel e não necessariamente a gente sabe o que significa isso para além dessa ideia. Mais do que isso, faça isso, diga aquilo, vá a tal lugar, procure, diz isso de novo, faz. A gente não vai saber. Cada caso vai ser um caso, mas a gente precisa reforçar os espaços em que as mulheres se sintam à vontade de fazer as perguntas sobre o seu caso. Hoje em dia, muito disso são essas redes online e o dia seguinte offline que a gente não consegue dar conta de explicar, porque são redes que em muito também precisam permanecer offline, que é essa a vocação, né, desse pedaço da rede. Nossa, muito legal, ótimo. Queria começar aqui com as... Obrigada. Já temos duas perguntas aqui, uma para a Fernanda e outra para o Renato. É possível, então para a Fernanda, é possível acionar diretamente o YouTube quando vídeos expõem vítimas, em especial os comentários, para que eles sejam retirados? E a segunda pergunta para o Renato é da Mariana Luz. Como homem,
A pesquisa te surpreendeu, ajudou a refletir, a mudar algum pensamento sobre a violência contra as mulheres? Legal essa pergunta, Mari. A gente conversou bastante sobre isso, né? Então, vai ser legal você trazer. Bacana. Então, eu acho que é bacana, é isso. Eu acho que a ideia é um pouco a gente poder pensar de que lugar. Então, as perguntas ajudam a gente a olhar qual é o tamanho da responsabilidade que a gente tem, que canal a gente é e que responsabilidade a gente tem. Então, acho que quando a Manu traz essa pergunta, o que a gente faz no dia seguinte, tem uma resposta que nós, como empresas, as organizações como sociedade civil, as plataformas, né, os mecanismos internacionais para pensar porque a gente não está falando de Brasil, né, Nadine? Depois acho que você pode trazer esse panorama global. Essa não é uma discussão que a gente está vivendo só isoladamente no nosso país, né? Então acho que é um pouco desse lugar que é bacana que a gente fale. Então vai lá, Fernando, pode começar. Sim, o que acontece é que 400 horas de conteúdo sobem no YouTube por minuto, né? Então é um volume de conteúdo muito grande. O que a gente tem são esses sistemas para automaticamente tirar. O conteúdo, se ele é explicitamente pornográfico, dificilmente ele vai entrar, a não ser que e quando ele entra, porque está em algum site pornográfico, ele é tagueado. A gente tem hoje um sistema de avaliação humano e por ferramenta, eu vou falar em inglês, que eu odeio falar termo em inglês, mas é de machine learning, eu não sei como você falaria esse termo em português, que fica o tempo inteiro entendendo os algoritmos. E aí, é 100%, funciona 100%? Não, gente, não funciona 100% ainda. A gente tem uma questão hoje de um volume absurdo de informação, é por isso que existe o algoritmo aí para tentar dar uma balanceada. Mas as pessoas também, de novo, a gente está falando qual que é a índole das pessoas, elas entenderam como você hackeia esses algoritmos, né? De novo, a gente viu a questão das eleições. O que eu posso dizer para vocês é que sim, tem formas de denunciar, sim, os conteúdos depois que passam por uma análise eles caem. Conteúdo de sexo explícito. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo há alguns anos, tá? Não foi recente. Até eu vi que uma lei foi aprovada, chegou no Senado agora, passou pelo Congresso, sobre isso. Uma mãe de uma amiga minha me ligou e falou, olha, tem uma amiga minha, a filha dela tem 14 anos, e ela está desesperada, a filha dela tentou se suicidar ontem, e o que aconteceu é que ela começou a se relacionar com uma pessoa na internet, ela pensou que fosse mais nova mas no fundo era um cara mais velho, que filmou, quando eles tiveram uma relação sexual pela internet, ele filmou e botou na rede social. O que eu faço? Aí eu já estava trabalhando no Google, não estava no YouTube ainda. Eu quase, assim, eu falei, denúncia, não vai dar, assim, vai espalhar, porque o medo dela era que os amigos da escola vissem aquilo. Aí eu fui conversar com o jurídico do Google, eles não podem dar opinião. Imagina, se todo mundo que usa o YouTube ligasse para a gente toda hora. Mas eles indicaram alguns advogados que estão acostumados a... Ele falou, olha, está no YouTube? Não está no YouTube, não era no YouTube, não tinha entrado no YouTube, até porque ele teria sido bloqueado. Mas estava num dos grandes sites pornográficos. E isso era um meio-dia, mais ou menos, e já tinha mais ou menos uma compreensão de como que pelos advogados, de como esses sites funcionam, quais são as técnicas que você tem para você acionar e pedir a derrubada imediata do vídeo. Aí ela me ligou às 8 horas da noite e falou o conteúdo sair do ar antes dele ser divulgado. Então, isso, como eu falei, já faz um tempo. Eu acho que as coisas estão mudando agora para dois lados. Um é para que, se alguém mostrar teu peito uma vez na internet, é horrível, é uma violência. Mas eu não sei se sua vida vai acabar por causa disso, como aconteceu com as primeiras vítimas disso. A gente tem vários casos nos Estados Unidos de suicídio mesmo, de pessoas que passaram por isso, né? Então, a tendência, não pela... eu não estou querendo simplificar e nem tirar o peso que isso tem, porque eu acho que isso é muito sério. Mas hoje a gente tem leis, a gente começou a ter leis e punição e dar cadeia alguém fazer isso. Mas só para a gente tentar entender também até que ponto a gente pode acionar. A gente falou muito de advogado aqui, acho que tem um espaço tremendo para os advogados trabalharem e entrarem também nesse circuito, né? Mas é isso, acho que encerra.
Vamos lá. A gente conversou bastante sobre isso mesmo, né? Acho que 2 pontos que me chamaram a atenção. Foi o primeiro, que eu nunca tive um contato muito claro com o debate relacionado às questões de assédio, violência, gênero, até um pouco mais por conta de eu ter estudado filosofia, sociais, essas discussões eram muito fortes na graduação. Mas 2 coisas que me chamaram a atenção. A primeira, quando a gente começou a minerar os perfis dos haters, e aí a gente olha assim, são brancos, de classe mais alta, escolarizados, quase todos com ensino superior completo. E é a hora que você começa a falar assim, são as pessoas que você conhece, que estão do seu lado, que são seus amigos, que estão no seu grupo de WhatsApp mandando um monte de besteira. E eu me lembro muito de um termo que o Michel Foucault usa no livro dele, que são os pequenos fascismos do dia a dia. E eu me lembrei automaticamente disso. Assim, acho que o mais legal para mim, o que mais mudou, foi exatamente o fato de que você começa a perceber com mais intensidade esses pequenos fascismos acontecendo do seu lado. E, principalmente, que o homem acaba tendo um papel relevante também com os outros homens, porque os homens se escutam muito, eles levam muito em consideração a opinião do outro. A gente percebeu isso muito no debate digital. Quando um homem vira para o outro e fala, você é babaca fazendo isso, essa força é muito grande, porque ele não quer ficar mal com o parça, com o amigo. Então, isso é gigante dentro desse debate. Quando você vira para o seu amigo do seu grupo, que você fala, não, é brincadeira, e aí entra naquela lógica de, não, vamos relativizar, isso não é assédio, é besteira, é piada do grupo, e você manda assim, você é um babaca, isso muda. E aconteceu bastante comigo nesses últimos tempos. Hoje mesmo, um dos meus grupos de WhatsApp, eu recebi umas 10 ou 15 piadas extremamente absurdas sobre Dia Internacional da Mulher. E elas estão rodando na internet, dessa forma. E quando você fala para o cara, então, você é um imbecil, é impressionante que, assim, primeiro que ninguém mais falou no meu grupo. Eu acho que eu acabei com o grupo hoje. E acho que um segundo ponto que me chamou a atenção foi perceber que a gente não faz conexões que são conexões muito importantes. E são as conexões muito relacionadas ao universo da política. A gente percebeu muito isso, que assim, os homens, os haters que estão lá no debate e que estão entrando nessa discussão, eles levam o assédio para onde eles querem, levam a discussão da mulher para onde eles querem, onde eles se sentem mais seguros e mais confortáveis. E, às vezes, você não percebe isso também. Exatamente porque, como homem, eu vou prestar atenção e vou falar assim, epa, eu vou prestar atenção em vários detalhes. Eu comecei a prestar atenção nesse. O assunto da mulher, ele sempre é trazido dentro de alguns debates de candidatos de extrema-direita que estão crescendo dentro do ambiente político brasileiro. Agora, um ponto importante é a gente começar a perceber isso e falar assim, então, começa a esvaziar esse discurso. Porque a gente esquece que ele está vestido de política, mas, na realidade, ele está cheio de preconceito. E eu acho que aí é a força que o digital também pode ajudar. A falar assim, você não está falando de política, você não está falando de economia, você não está falando de trabalho, você está falando de machismo, você está sendo misógino. E tirar essa capa é um dos pontos que começou a me chamar mais atenção, exatamente porque boa parte do meu trabalho envolve olhar para os assuntos públicos dentro do digital. E quando a gente olha para esses assuntos públicos e vê que eles estão travestidos de outras coisas, aí eu acho que isso ajuda bastante e nos dá mais facilidade para conseguir lidar e enfrentar esses assuntos. Muito bom, obrigada. Nadine, para você. Como você gostaria que o Brasil estivesse em 2030, em relação à igualdade de gênero, à liberdade feminina? Como o digital pode ajudar ou atrapalhar nisso? Manu, tem 2 perguntas para você. Como as redes podem ajudar em caso de assédio no trabalho? A exposição pode causar uma demissão. O que devemos fazer quando alguém, uma mulher, sofre uma tentativa de homicídio? Fui na delegacia e o delegado disse que era mais fácil prender por pensão do que por agressão. E aí uma pergunta, essa é para a gente, como é que o Fórum Fale Sem Medo pode conectar todas as organizações presentes? Vamos pensar numa forma, não sei, mas vamos pensar de um jeito de conectar todo mundo que está aqui. Tá? Vai lá, Nadine. Bom,
Eu acho importante responder essa pergunta não com o que eu gostaria para o Brasil para 2030, mas pelo que o Brasil tem se comprometido para ter 2030. Eu acho que o mundo em geral e o Brasil em particular tem assinado a Agenda 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são 17 objetivos. Um é sobre igualdade de gênero e empoderamento, uma meta específica para eliminar a violência, todos os tipos da violência contra todas as mulheres e meninas. Então, é um comprometimento do Estado brasileiro com o desenvolvimento sustentável. E é uma plataforma que fala de levar a humanidade a outro patamar. O patamar da sustentabilidade, mas não só a sustentabilidade ambiental, que era o que a gente falava, a sustentabilidade social, econômica e ambiental. E que engaja a todo mundo, a todas e a todos. O setor público, e a gente não tem falado o suficiente do setor público, que tem uma responsabilidade enorme no enfrentamento à violência, na resposta a vítimas, a isso de que fazer. Tem serviços, tem redes de atendimentos, tem essa responsabilização do setor público em dar uma resposta efetiva para as vítimas. Tem uma responsabilidade enorme do setor educativo de educar para a igualdade, de educar para que homens e mulheres sejam tratados da mesma maneira e para não promover estes discursos de ódio, estas ideias de que está ótimo, as mulheres são lindas, maravilhosas, mas está bom. Não? Eu fico chocada com a notícia de ontem que as mulheres no Brasil estudam mais, trabalham mais e ganham menos. E ninguém pode me dizer por quê, exatamente. Então, temos uma agenda global que tem um tempo de caducidade. Eu acho isso muito importante. Por isso, o tema de acelerar é tão importante. Tem uma responsabilidade do setor público e do setor privado e, obviamente, o ativismo de mulheres e homens para lograr esse mundo é muito importante. As redes são uma ferramenta importantíssima para debater, para denunciar. Eu vou falar ainda com o Fernando, porque eu acho que isso que você chama ruído, é ruído e tem uma parte core, como a Manu falava, que é quando a gente discute de igualdade, de feminismo, a gente está falando da real, do que tem que acontecer. Então, esse é o rol das redes e é um potencial enorme para trazer todas essas mulheres para falar do que está falar sem medo mesmo. Muito bom, obrigada, Nadine. Renato, você acabou de sair de um grupo de WhatsApp, a gente vai criar outro agora. Porque as minhas perguntas são um exemplo disso tudo que a gente está dizendo, né? Assim, eu não saberia nem poderia legalmente aconselhar esses dois casos, mas quero falar com vocês, com essas mulheres depois. E é um exemplo de que o ativismo, na verdade, é essa disposição à conversa que cria redes em que as mulheres se sentem à vontade de fazer essas perguntas, de olhar e falar, olha, os mecanismos que eu testei não me resolveram, tenho dúvidas, não sei para quem perguntar, e você olhar, né, para uma outra mulher que está dizendo, eu também não sei, mas eu vou perguntar com você. Vamos voltar lá e falar com esse delegado, eu quero falar com ele. Eu quero ir junto com essa pessoa e ele vai ter que dizer isso para duas de nós. Mas aí no dia seguinte, não sei se a gente vai todas juntas ou se a gente vai... Criou-se uma rede e a gente vai nós duas, em todos os delegados, até a gente vai ter que lidar com o fato de qual é a estrutura que a gente tem. E é assim que a oportunidade dessas perguntas chegarem na frente de vocês ao vivo é um momento da gente olhar, todos nós, enquanto comunidade, e perceber em tempo real como é que tudo isso que está sendo dito com números
ganha corpo. Como isso se materializa? Com alguém disposto a ouvir, muitas perguntas de todos os lados e um monte de mulheres dizendo: não sabemos as respostas, mas a gente vai procurar elas juntas. E uma necessidade gigante de apoiar essas mulheres nessa busca conjunta de respostas. Uau, muito bom. Gente, a conversa está boa, mas eu estava aqui brigando com o moço que estava aqui falando para eu parar, mas ele disse que eu tenho que acabar. Não, eu vou fazer de novo, porque eu gostei. Então, gente, olha, eu estava aqui brigando com o moço, porque ele disse que eu tinha que parar, né, gente? Ai, gente, pois é, eu também, adorei, gente. Estou me sentindo o próprio jogo, né? É o seguinte, gente, tem mais perguntas. E aí, tem mais perguntas que chegaram. E aí, o que a gente quer fazer é endereçar essas perguntas para quem vocês fizeram. Para que a gente, de fato... A gente quis fazer perguntas exatamente. Isso não é uma resposta que você tem que dar. É uma resposta que nós, como sociedade, precisamos dar. Né? Então, ficam aí essas perguntas. Tem outras perguntas. Então, agora a gente vai ter um intervalo. Então, dá para a gente procurar as pessoas e poder fazer essas perguntas. Mas eu queria só fazer uma última colocação. Eu estava vindo para o palco e uma moça me parou ali atrás. Essa moça, a Débora, estava apresentando os casos. E ela apresentou um caso, que é o caso dessa moça. E ela veio falar comigo e ela disse: eu quero falar. Porque eu só estou aqui porque as redes me ajudaram a eu não ser morta e eu não me matar. E eu quero contar para vocês, porque eu estou muito emocionada. Quando ela contou, eu reconheci, eu estou arrepiada. Então, assim, eu só quero dar esse espaço, porque é disso que a gente está falando. A gente está falando de dar voz para essas mulheres. Ana Lúcia, cadê você? Olá, desculpem a minha emoção. Foram 6 meses fora da rede. Eu sou a advogada que a Renata falou, que foi estuprada no encontro no Tinder, que contou na Marie Claire, que viralizou. A minha conta no Facebook foi invadida. Meu celular foi clonado. Meu e-mail foi invadido. Eu fugi do país com a ajuda dos meus amigos. Eu fiquei 80 dias sem meus filhos. Pedi ajuda para trabalhar na Alemanha e Berlim me ofereceu asilo político. As mulheres da rede que me conhecem, que acompanharam todos os meus e-mails, que estão aqui, sabem. Eu voltei para o Brasil tem pouco mais de um mês. E questionei muitas vezes na minha vida se eu deveria ter dado aquele relato ou não. Maria Laura Neves me perguntou, através da Julie de Faria, se eu tinha me arrependido. E algumas vezes na minha vida, eu pensei que se eu pudesse voltar atrás, eu voltava no dia que eu conversei com aquele relato. Ou se eu voltava no dia em que eu fui estuprada pela 3ª vez na minha vida, e que não era minha responsabilidade. Porque o que aconteceu com o meu relato é que ele foi pego, foi transformado em vídeos no YouTube. A pergunta é minha. Eu conto com o apoio da rede feminista de juristas, que está me ajudando a refazer o meu nome. Mas a minha filha, no início de dezembro, me ligou lá na Alemanha, no WhatsApp, e falou assim: mãe, você não foi estudar em Berlim. Você fugiu do país porque o menino chegou na escola e falou que isso que você tinha dito era mentira. E as pesquisas que a minha filha chegou, minha filha tem 11 anos, e que a minha filha viu, e que ela viu meu nome, e que ela viu o que as pessoas comentaram. E eu sei que tem vizinhos lá que comentaram, eu sei que tem gente da família que comentaram. Quando eu voltei, tem um mês, eu tentei o suicídio, porque eu não conseguia não poder ser eu. Eu saí de todos os grupos da internet. Aqui tem mulheres como a Silvinha, a Fabi, a Marina, a Isa, mulheres assim que seguraram a minha mão, a Cláudia, que assim, não fosse essas mulheres eu não estaria aqui.
E no dia que eu tentei o suicídio, eu deitei e vi as fotos da Nega Hambúrguer. Ela fez umas gravuras dos meus filhos que tinham molhado e estavam em frente da cama. E eu já, muito dopada da quantidade enorme de remédios que eu tomei, eu me despedi deles. Só que algum lado em mim, no perfil fake que eu usava no Instagram, sempre com um sticker no meu rosto, para ninguém poder me ver, publicou isso. E a minha enteada viu. E em 20 minutos o socorro chegou. E eu fui para o hospital, fiquei internada, né? Tive o apoio da rede, da Bia Cioli, da Fabi, das meninas. E eu posso dizer assim, minha vida quase foi destruída, né? Eu, a ativista que antes era ativista que acolhia no Facebook, que fundei Artemis, que fundei a ONG Mulher Sem Violência, que eu tenho mais de 1000 atendimentos de mulheres que eu acolhia. Eu me vi na pesquisa enquanto falava quem era essa ativista que acolhia, que trabalhava voluntariamente. Quando eu passei a vítima, né, minha vida quase se foi. Eu voltei nas redes com o apoio do Facebook e com segurança essa semana, que eu consegui resgatar minha conta de volta e foi encaminhado para as autoridades fazer o que tem que ser feito. Saí de casa e apareci pela primeira vez depois de 6 meses. Essa semana tem amigas minhas que só estão me vendo aqui hoje. E não sei o que vai ser da minha vida aqui para frente. Eu só sei que eu nunca mais vou ser aquela mulher. Hoje meu divórcio foi protocolado. Hoje eu consegui vir aqui. Hoje eu não tomo mais nenhuma medicação. Hoje eu tenho uma rede que me apoia. Entendi o que eu vim fazer aqui. Não silenciar, ainda que custe quase a minha vida. Pela minha filha, pelas minhas amigas, pelas mulheres. Não silenciar nunca. E se uma mulher contar o relato dela, por favor, não fale. Você não deveria ter aberto a porta. Nunca fale, nunca fale. Seja aquela mulher que cuide, que vá na delegacia, que vá no hospital, né? Que fica em silêncio esperando assim, amiga, eu estou aqui, esse é o telefone da minha casa, vem passar o final de semana comigo, que eu estou aqui. Que foi o que eu recebi. Não fosse isso, eu não estaria viva. Obrigada, assim. É isso. Esse é o tamanho da nossa responsabilidade. É disso que a gente está falando. Ana, obrigada. Obrigada a você. Você não tem que me agradecer. Obrigada a você por tudo que você fez, por você e por todas as mulheres. Por sua causa, muitas mulheres vão salvar. É isso. Histórias mudam histórias. Então, muito obrigada. Encerramos, gente. Quero agradecer Renato, Nadine, Fernanda, Manu, pessoas que a gente admira e que estão no nosso coração e que nos ajudam a construir esse mundo que a gente acredita. A gente vai chegar num mundo onde as mulheres não sofram mais violência. É disso que a gente quer e é isso que a gente acredita. Vamos juntas e vamos juntos, porque só assim a gente vai chegar lá. Muito obrigada, Mafuane, obrigada a todos e a todas.